Bom dia, que Deus abençoe as nossas vidas, no nome santo e poderoso de Jesus. A palavra de hoje está aqui em Salmos 121, aqui no verso 1. Salmos 121, verso 1. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, às vezes a gente vê uma situação, né? E fica às vezes querendo saber de onde que parece que não tem, né? Não tem como isso se resolver. Mas o texto garante que Deus ele socorre. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Se ele foi poderoso para criar tudo isso que a gente vê, né? A terra, o céu, se ele é poderoso, ele vai sim nos socorrer, ele vai sim nos ajudar, ele vai enviar aquela pessoa, né, para nos socorrer e para nos ajudar. Vamos aqui agora para Salmos 46, no verso de número 3. Salmo 46, 3. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos, a ponto de sacudirem um monte com a sua fúria. Ficaremos tranquilos, ainda que houvesse uma grande enchente e terremotos, a ponto de sacudir os montes com a sua fúria. Então imagina um terremoto sacudindo montes, né? Vamos supor que eu moro aí numa região, sei lá, né? Aqui no Brasil, né, praticamente não tem terremoto, né? Às vezes acontece alguma vibração, mas é muito pouco, né? Mas vamos supor num país onde tem terremoto, né? O Japão, né? Onde chacoalha, né? Sacode bastante os edifícios. As pessoas ficam o quê? Às vezes apavoradas, né? Porque pode cair um prédio, né? Pode destruir, um terremoto pode trazer uma grande destruição. E o salmista diz, mesmo que haja um terremoto a ponto de sacudir um montes com a sua fúria, nós ficaremos tranquilos. Nós ficaremos tranquilos. Esse texto, então, ele fala sobre confiar em Deus e tranquilidade, né? Mesmo que está acontecendo uma situação difícil, né? Eu vou o quê? Eu vou ficar tranquila, não vou me desesperar, né? Ainda que eu morra, vamos dizer assim, né, numa situação que às vezes a gente, né, as pessoas não querem morrer, geralmente não quer o sofrimento, né? A gente não quer o sofrimento, a gente não quer a morte, né? Porque a gente desconhece, às vezes, né? São várias as hipóteses, né? Mas, por exemplo, às vezes as pessoas têm medo da morte porque desconhecem o outro lado. Mas a palavra de Deus garante que, né, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, né? E ainda que a gente morra, a gente já vai estar direto lá no céu, né? Que é o paraíso, que é um local de grande felicidade, né? De acordo com o Apocalipse, né? No capítulo 22. Ainda que nesse Salmo 46, no verso 10... Fiquem quietos, aquietem-se e saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Todas as nações da terra vão honrar o meu nome. Fiquem quietos e saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Vamos nos aquietar, né? Sem ansiedade, né? Vamos nos aquietar, ficar calmos, serenos em Deus, confiando na palavra dele, confiando que Deus é o nosso socorro, que Jesus é o nosso socorro, né? E que podemos sim, né, ter paz e descansar no Senhor. Agora, para terminar, vamos em João, no capítulo de número 9, aqui no verso de número 1. Jesus estava caminhando naquela região e viu um homem que era cego de nascença, uma pessoa que nasceu cego.
E aí perguntaram, seus discípulos perguntaram, por que que esse homem é cego? É fruto do pecado? Quem é que pecou para que ele nascesse cego? Então os discípulos achavam que aquele homem, ele tinha nascido cego por causa de pecado, que ele tivesse pecado ou se os pais deles tinham pecado. E Jesus respondeu a pergunta, né? Não é uma coisa nem outra. Não foi nem o cego que cometeu pecados e não foi nem o pai, né, que cometeu pecados para que esse homem nascesse cego. Ele nasceu cego para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Então tinha um propósito, né, para aquela situação, né? Então às vezes a gente olha para a nossa vida, né, existe uma situação ali difícil, porque, né, ser curado de cegueira não tem como, né? Tem como uma pessoa que já nasceu cego, é praticamente impossível, né, reverter essa situação. Então às vezes a gente olha para uma área da nossa vida, seja a área que for da nossa vida, e a gente olha para aquela situação e fala, nossa, mas como é que isso vai se resolver? E aí Jesus respondeu, isso aconteceu, isso tem acontecido na minha vida ou na sua vida, essa situação que parece impossível de se resolver. Jesus está dizendo, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele, né? Então, o poder de Deus, ele vai se manifestar nas nossas vidas. Se nós demos crédito a essa palavra, essa situação que parece impossível, ela vai ser resolvida, né, em nome de Jesus, para que o poder de Deus se manifeste através dessa situação. E aí Jesus, no verso 6, cuspiu no chão, fez o barro com a saliva e aplicou nos olhos do cego. Então Jesus cuspiu no chão, fez um barro com a saliva dele, com aquela terra molhada com a saliva de Jesus, e aplicou nos olhos do cego. E disse para o cego, vá lavar o seu olho ali no tanque de Siloé. Então existia ali um reservatório de água, né? E Jesus, depois que cuspiu no chão, fez aquele lodo, passou no olho do cego, pediu para que o cego se lavasse, né, naquele reservatório de água, e o cego fez exatamente isso. E assim o homem foi, lavou e voltou curado, enxergando, né? Foi algo assim, um milagre muito grandioso, porque imagina a pessoa que nasceu cega e depois é curada ali praticamente instantaneamente, né? Então eu espero, né, que a gente continue firmes no Senhor, que a gente permaneça, né, a nossa fé no Senhor Jesus, aliançados pelo sangue dele. E ele sim, ele vai nos socorrer. Ele vai nos socorrer.